Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, agora falando hoje da parábola do bom samaritano, do diálogo de Jesus com o doutor da lei, que perguntou a Jesus o que devia fazer para alcançar a vida eterna. Antes da gente continuar, queria lembrar você que a nossa obra, a primeira obra analisando as traduções bíblicas, essa daqui, já está chegando aos 40 mil exemplares no Brasil inteiro. E agora a editora Mundo Maior lançou para o estado de São Paulo 10 mil exemplares da nossa obra. E você pode encontrar aí em São Paulo, na Livraria Cultura, Saraiva, Siciliano, todas as livrarias, a editora Mundo Maior está colocando essa obra à disposição no estado de São Paulo. E nas outras regiões do Brasil, você pode pedir Norte, Nordeste, e as distribuidoras, casas espíritas do Brasil todo, podem pedir pela editora Ideia, aqui no Nordeste, na Paraíba, pelo telefone 0 operador 83 3222 5986, que aí você tem todas as nossas obras, analisando as traduções bíblicas, o Sermão do Monte, Bereshit, e em breve estaremos lançando mais uma obra, se Deus quiser, sobre o cristianismo primitivo. Mas nós vamos continuar com o nosso estudo do diálogo de Jesus com o doutor da lei. Falávamos que Jesus disse para ele que ele estava morto, que ele precisava fazer o que ele estava dizendo para poder ele viver. Faze isto e viverás. Mas o doutor da lei contra-argumenta a Jesus, querendo se justificar. Como se fosse assim, eu conheço isso, mas como é que eu vou amar o meu próximo se eu não sei quem é meu próximo? Quem é finalmente o meu próximo? Por que ele fez essa pergunta? Por que ele tem essa dúvida? Essa dúvida, meu caro telespectador, é sobretudo uma dúvida literal. Porque a própria língua hebraica, se você não conhece hebraico, você não vai saber, é que o hebraico tem, para a mesma palavra, 3 significados. A palavra próximo em hebraico é formada por 3 letras. O Hain, o Resh, o Ain e o Rei. Então é um radical triliteral, que a gente diz Roê. Roê é próximo. E tem também a palavra Ra, que é pastor, e o mesmo radical tem Ra, que é mal. Então se Roê, Ra ou Roê pode significar pastor, mal ou próximo, por isso que o doutor da lei, querendo se justificar para Jesus, ele diz assim, quem é meu próximo? Eu não sei. Quem vai ser meu próximo? É o pastor? É aquele que pastoreia comigo? Ou é aquele... Então, a palavra poderia dizer assim, ama o teu próximo, ama o teu pastor, aquele que pastoreia contigo, ou ama aquele que te faz o mal, como a ti mesmo. Então veja que amar aquele que faz o mal como a nós mesmos é muito difícil. Por isso que ele quis se justificar para Jesus. Finalmente, quem é meu próximo? É o pastor? É o mal ou é aquele que está próximo de mim? Daí porque a dúvida literal. E aí Jesus começa a contar a sua história fantástica. Ele começa dizendo, um homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por ladrões, que roubaram tudo que tinha, atacaram, deixaram semi-morto na estrada e fugiram. Ora, por que Jesus fala de Jerusalém e de Jericó? Do ponto de vista geográfico, são 2 cidades distintas. Uma fica no Monte Moriá e no Monte Sião, que são os montes mais altos de Israel. Fica 736 metros acima do nível do mar. E a outra, Jericó, fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Portanto, entre Jerusalém e Jericó, você tem 1.136 metros de diferença. Você, quando desce de Jerusalém para Jericó, eu já fiz essa descida, e você vê, na montanha vai escrito menos 50, menos 100, menos 150, até chegar a menos 400, que é uma cidade mais profunda do planeta Terra, fica ali vizinho ao Mar Morto. Então, por que Jesus diz o homem descia e não o homem subia? O homem descia, por que Jesus disse descia? Por que Jesus não disse o homem subia de Jericó a Jerusalém? Porque quando ele fala em descer, ele está significando que o homem desceu do mais alto, se afastou do templo de Deus e foi para a cidade mais baixa, que é Jericó. Então, descer do alto, fugir da sintonia
para ir para uma região inferior, pode fazer com que nós possamos cair na mesma desgraça que aquele homem caiu na estrada. Porque eu posso perguntar para você, quem é aquele homem que ficou caído na estrada? Foi o invigilante. Nós somos invigilantes. Nós baixamos, nós espíritas sabemos que a nossa sintonia pode ser com o bem ou com o mal. E se você sintoniza negativamente, ou seja, se você é invejoso, orgulhoso, egoísta, não tem fraternidade com o semelhante, não atende as pessoas que lhe procuram, você está descendo, se afastando de Deus, de Jerusalém para Jericó. Fantástica a colocação de Jesus. Nós somos aquele homem que pode cair na estrada pela nossa invigilância. Porque Jesus significa, ainda na parábola, que se em vez de o homem estar descendo, ele fosse subindo, nada lhe aconteceria. Porque no judaísmo existe o tradicionalismo da lei judaica, que é a aliar. A tradição judaica mostra que descida é diferente de subida. A subida para Deus, ou aliar, é um princípio que está na própria sinagoga, onde o judeu que vai ler a Torá, que fica mais alto, num tablado chamado Bimá, ele está subindo para Deus. Então, ele está praticando uma aliar. 10, ou seja, o minyan todo judaico é chamado a Torá a fazer uma subida, uma aliar. E os profetas seguiam esse exemplo. Abraão subiu o Monte Moriá para oferecer Isaque em sacrifício. Elias subiu o Monte Carmelo, fugindo do rei Acabe. Jesus subiu várias vezes ao Monte da Tentação, ao Monte Tabor para se transfigurar. Jesus subiu ao Monte das Oliveiras várias vezes para orar. Então há sempre um tradicionalismo de que subir para Deus é sempre se aproximar do bem. Então, nós temos nesta parábola vários personagens. Primeiro, o doutor da lei. Segundo, Jesus disse como estava caído na estrada. Passou por ali um sacerdote. Olha que coisa interessante. O sacerdote era o homem responsável pela liturgia, pela cerimônia sagrada. Era o homem que ligava o judeu a Deus. Era a figura espiritual mais importante. Era o pastor da tua igreja, meu caro protestante, era o padre da tua paróquia, meu caro irmão católico, era o presidente da nossa casa espírita, meu caro irmão espírita, que estava passando ali. Era o sheik dos nossos irmãos do Islã, que estava passando. E ele passou, segundo Jesus, olhou de banda e foi embora e deixou o homem caído. Na sequência veio o levita. Então veja que interessante. O doutor da lei conhecia o sacerdote e o levita. Quem era o levita? Descendente da tribo de Levi, que eram os auxiliares do sacerdote. Depois de Deus tinha o sacerdote, depois o levita na hierarquia religiosa, como se fosse Deus, o Papa e os cardeais. Então passaram os levitas, olharam, o levita disse, coitado, se ninguém atender esse homem, ele também vai morrer. E não deu atenção. E veio o samaritano. Quem é o samaritano? O samaritano era aquela figura discriminada pelo povo judeu. O samaritano era uma figura abominável naquela época. Continue conosco, porque na terceira e última parte do nosso programa você vai ficar sabendo quem era o samaritano, para você entender o recado de Jesus ao doutor da lei. Fique conosco e retornaremos em seguida. Até já.